Onde andava, filho meu? Por onde caminhava tanto tempo? Perdestes o tesouro que um dia eu te dei. O que te restou foi só solidão. Onde andava, filho meu? Por onde caminhava tanto tempo? Perdestes o tesouro que um dia eu te dei. O que te restou foi só solidão. Erga a cabeça e não olhe para trás. És motivo de alegria em tua casa. Erga a cabeça. Erga a cabeça e não olhe para trás. És motivo de alegria em tua igreja. Não importa por onde tens andado, meu amor não vê o teu passado. O que importa para mim é que meu filho voltou. O amor do Pai me alcançou. Erga a cabeça e não olhe para trás. És motivo de alegria em tua casa. Erga a cabeça e não olhe para trás. És motivo de alegria em tua igreja. Erga a cabeça. Essa canção faz parte da minha história e creio eu que a partir do momento que você também ouviu essa canção e ouvir a minha história de vida, ouvir o meu testemunho de vida, aquilo que Deus tem realizado na minha história, você também é capaz de erguer a cabeça diante de qualquer situação que você esteja vivendo. Porque todos nós temos adversidades na nossa vida, não é verdade? Então eu gostaria aqui nesses, já praticamente 15 anos de caminhada na igreja, de retomada de caminhada, posso dizer assim, testemunhar a você um trechinho, pouco da minha experiência com Deus na missão, daquilo que Ele tem realizado na minha história. E hoje eu posso assim contemplar as maravilhas de Deus, ver que Ele tem derramado graças abundantes na minha história, na minha vida. E quando permanecermos na caminhada, na constância de estarmos diante da igreja, diante daquilo que Ele nos proporciona pela igreja, pode ter certeza, meu irmão, que a nossa vida se transforma, a nossa vida é renovada no Espírito. Então eu creio que essa oportunidade de falar com você hoje vai ser uma oportunidade única que pode, assim, te ajudar e a mim também, porque eu falando eu me comprometo um pouco mais em dar esse testemunho e também não só falar, viver aquilo que hoje eu vou testemunhar para você. Então que Deus possa tocar o teu coração através dessas palavras, que é a palavra de Deus e a minha vida também feito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o ensinamento e a nossa vida é a palavra de Deus na prática. Então que Deus possa agir no teu coração, a começar também pelo meu coração, sendo instrumento de Deus hoje para você. Quero partilhar com você a palavra de Deus e a partir daí dar um breve relato da minha história para você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa palavra marcou a minha história, marcou a minha vida. E não será diferente com cada um de vocês que estejam acompanhando essa gravação. Pode ter certeza disso. Lucas 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder
e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, então essa palavra, ela vem marcando a minha história, vem marcando a minha vida. Vem marcando a minha história a partir de uma experiência que eu vivi e que hoje eu posso testemunhar a você que quando a palavra de Deus marca a nossa história, nós já não podemos mais tornar no caminho que vivíamos. Como a gente sabe muito bem, existem 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Eu vivi muito tempo num caminho largo. Embora não pareça, tenho 35 anos hoje, sou casado, graças a Deus, mas dos meus 14 anos, praticamente, até os meus 20 anos, na minha liberdade eu vivi o caminho largo. E Deus foi sempre tendo misericórdia, como sempre a misericórdia dele é abundante, mas chegou um momento que na minha liberdade de estar no caminho largo, eu vivi uma situação a qual eu acabei sofrendo consequências pela desobediência a Deus. Cheguei ao ponto de me tornar um dependente químico na condição física. Imagina você, quanto tempo você pode ficar sem beber água? Eu não sei. Eu não posso ficar muito tempo, senão eu vou me desidratar. Eu cheguei a uma situação que eu já estava na condição física da dependência da droga. Da mesma forma que nós necessitamos da água, eu já não conseguia mais ficar sem a droga. Então a inconsequência, a delinquência foi me levando a situações que eu acabei sendo preso. No ano de 2001 para 2002 eu acabei sendo preso, depois de uma história, de uma vida envolvida nas situações que o caminho largo me oferecia. Fui preso e dentro daquele presídio eu comecei a refletir o que eu vinha fazendo da minha vida, aonde eu estava colocando a minha vida. Eu estava verdadeiramente jogando a minha vida fora. Só que naquela situação e naquela condição que eu vivia, eu não encontrava uma maneira, eu não encontrava uma porta para que eu pudesse buscar algo. E eu me lembro que quando, na minha juventude, ainda 17, 18 anos, minha mãe, ela sempre, serva de grupo de oração, na caminhada de igreja, ela sempre dizia: meu filho, a partir de hoje eu já não vou dizer mais nada. Você é livre, você pode fazer as suas escolhas, eu vou apenas interceder por você. E eu creio que a oração, a força da oração dos pais, da mãe, tem muito poder. E ali, naquela situação que eu vivia, a intercessão da minha mãe, da minha família, já começou a surtir efeito na minha história. Era um domingo pela manhã e nós fomos convidados a estarmos indo à Santa Missa. Quem desejaria estar na missa precisava dar o nome e precisávamos passar por um corredor muito grande até nos encontrarmos lá naquela capela, na penitenciária de Pirajuí. E quando lá eu cheguei, aquela capela tinha algumas pessoas da pastoral carcerária, e ali o padre Sebastião, lá de Lins, da paróquia São José, iniciou a celebração e nós celebramos juntos, estávamos ali. E aquela celebração foi uma celebração sem canto, sem música, sem nada, só que sempre em uma capela nós encontramos um violão. E no final da missa, ali naquele momento de partilha, que a pastoral fazia uma acolhida daqueles que ali estavam,
eu me deparei com um violão, peguei aquele violão nas minhas mãos e comecei a dedilhar o violão. De repente, o pessoal da pastoral, o padre, vieram até mim e perguntaram para mim: você toca, você canta? Eu falei: algumas coisas. Então vamos combinar para que na outra missa você venha e nos ajude na celebração. E me animaram a estar na outra missa para que eu pudesse ajudar ali na música. E aquela acolhida mexeu com o meu coração. Eu fiquei assim, agraciado pelo amor, pelo carinho, pela acolhida que eu recebi. E isso aconteceu na outra missa. Eu já fui com o meu violão, que a minha mãe tinha levado para mim. E eu fui pronto, fui preparado, com o meu coração muito alegre pela acolhida que eu recebi. Eu falei: poxa, eu já vou cantar na missa, algo tá acontecendo. E quando eu comecei a me preparar ali para cantar na missa, o pessoal veio com aquelas folhas, com as músicas, colocaram na minha frente, e eu olhava aquelas músicas e eu falava: essas músicas eu já conheço, porque eu cantava aquelas músicas já há tempo. Mesmo sem eu querer, eu tinha aprendido aquelas músicas, porque minha mãe cantava em casa as músicas. Peguei as canções, comecei a tocar. No final da missa, o padre e a equipe da pastoral da carcerária chegaram até mim e perguntaram: por que tanta intimidade assim com as músicas? Onde você aprendeu a cantar assim? Aí eu fui contar o que tinha acontecido, que meses antes daquela situação que eu estava vivendo preso, eu tinha sido preso dentro de uma comunidade terapêutica. E lá naquela comunidade, em Marília, eu já tinha uma vivência de igreja, já tinha um conhecimento da palavra, e eu não sei porquê, eu estava preso, acusado de um crime que eu não tinha feito. E aquilo chamou a atenção do pessoal da pastoral, do padre, que começaram a perguntar: mas como? Você está preso por um crime que você não fez, e você conhece a palavra de Deus, você canta desse jeito, você tem uma certa intimidade com as coisas da igreja. E eu fui relatando os acontecimentos, e o pessoal da pastoral despediu de todo mundo, foi embora, e naquele momento meu coração ficou um pouco apertado, porque eu percebi que eles perguntaram, e chegou o momento de ir embora, tiveram que sair, e eu me perguntava: para que eu fui falar isso para esse pessoal? O que eles querem saber? O que eles têm que saber do que... Eu já estou preso, fui preso naquela casa de recuperação, já praticamente no momento de fazer uma visita na minha família. Não foi possível, fui preso lá dentro. E eles foram perguntando e acabaram indo embora. E aquilo me deixou um pouco triste, voltei para a cela e passaram-se alguns dias. Eu fui chamado pela direção do presídio, e quando eu cheguei naquela sala, o diretor do presídio falou comigo algumas palavras e ele disse: olha, nós temos aqui em mãos um processo, chama-se processo da apelação. Esse processo está parado por falta de advogados articularem. Esse processo é um último recurso que existe na condição de quem já está preso. Ele precisa ser encaminhado para o Tribunal de Alçadas Criminais do Estado de São Paulo. E pelo tempo que você já está aqui, completando já 15 meses, você iria concluir a sua pena, iria cumprir a sua pena, iria para um semiaberto, porque você não tem um advogado na tua causa. E eu já sabia, e muitos de vocês sabem, que o nosso advogado é o Espírito Santo. E ali o trabalhar de Deus começou a ser claro aos meus olhos. E o diretor do presídio e outras pessoas disseram: então, a pastoral carcerária nos procurou, falou da tua situação, falou de você, e a gente foi vendo que existe esse processo. Então, por intercessão da pastoral carcerária, aquele processo foi encaminhado ao tribunal. Para minha surpresa, que estava triste por ter falado algo para o pessoal da pastoral. E dentro de alguns dias, eu tive a grande notícia que eu tinha sido contemplado com a minha liberdade. E a partir daquele momento, quando eu li essa passagem de Lucas 9,
eu tomei posse dessa palavra. E eu falei comigo mesmo e com Deus. A partir de hoje, onde quer que eu vá, que eu esteja anunciando, que eu esteja evangelizando, que eu esteja, no meu caso, como apóstolo que sou em virtude do batismo, anunciando e cantando as maravilhas que Deus realizou na minha história. Então esse testemunho que eu deixo para vocês é de que, mesmo diante de situações que nós não vemos a saída, quando nós temos raízes, quando nós temos família, quando nós temos a história fundamentada na igreja, quando nós plantamos a nossa vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz, nós temos a esperança, nós temos a certeza de que um dia nós poderemos encontrar a resposta. Essa resposta que eu vivo hoje foi a resposta de Deus para minha mãe, que nunca desistiu de mim. Foi a resposta para as pessoas que acreditavam que a misericórdia de Deus poderia ser derramada sobre a minha vida. Então eu digo para você nesse dia que você está ouvindo esse testemunho, você também não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não desista dos teus objetivos, mesmo diante de qualquer adversidade que você tenha passado. Porque pela força da palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que é a promessa dele, chegará o momento que nós seremos livres. A minha liberdade foi física naquele momento, já era uma liberdade espiritual. E eu quero dizer para você, a sua liberdade ela precisa ser primeiro interior, precisa ser em Cristo. E depois todas as outras situações que nós batalhamos, lutamos no dia a dia, elas vão sendo conquistadas. Então, eu deixo essa mensagem. Deixo essa mensagem para mim e para você. Para mudar de vida, nós não precisamos mudar de igreja. Nós precisamos ser esses apóstolos que Jesus enviou. Aqueles 12 do Evangelho já foram. Ficaram na história, marcaram a nossa história para que hoje nós pudéssemos ter motivação para continuar. E os outros apóstolos que deram continuidade nesse Evangelho, quem são? Sou eu e é você. Então que Deus te abençoe e te guarde e permaneça nessa certeza de que a graça de Deus está sendo derramada sobre todos nós, no tempo certo, na hora certa, a partir da minha decisão de estar no caminho estreito. Não é fácil, mas é possível, com a graça de Deus, continuar. Deus abençoe você. Paz e bem.